Muito boa noite. Já estamos em novembro, hein? Foi rapidinho. Esses dias nós estávamos falando, está começando 2014. E agora nós já estamos chegando no penúltimo mês do ano, né? E todos nós só temos a agradecer a Deus pelas oportunidades que temos tido, pelo aprendizado adquirido com a doutrina espírita, e com isso, né, a gente vai passo a passo, lentamente, ganhando aquela fé raciocinada que a doutrina espírita nos orienta. Não é uma fé cega. O Espiritismo nos mostra uma fé raciocinada. É aquela que nos fala a primeira razão. Eu creio porque eu aceitei através do meu pensamento, através da minha razão. Então, com isso, a gente sente o diferencial da doutrina espírita. Hoje, por exemplo, né, o dia dedicado àquelas pessoas que já nos antecederam na vida espiritual. Então, para o espírita, não existe esse dia específico para aqueles que nos antecederam, porque todos os dias nós lembramos desses nossos queridos que já estão do outro lado. Então, não é porque hoje, dia de finados, eu vou ao cemitério fazer uma prece para determinar. Nada disso. Aonde eu estiver, onde estiver o meu coração, ali vai estar também aquela emissão de pensamentos, a emissão de energia para aqueles que nos antecederam. Então, é bastante gratificante nós termos na doutrina espírita esses ensinamentos que só nos fortalecem, né? Então, vamos buscando, através da interiorização, através da harmonização íntima, aquele ambiente para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Valéria. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar esses entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. A Albinha, conforme Zé Manel gostava de falar, né? A Albinha. Vamos lá, né? Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está mais uma vez aqui. E hoje eu fui pega de surpresa, porque hoje quem estaria aqui fazendo a palestra seria a nossa irmã Tereza Cristina. E ela me ligou e está lá na Unimed, vida de médico, né? A gente sabe como é. Está lá na Unimed, não ia poder sair. E hoje, né, a Ângela estava aqui falando sobre o dia que a gente comemora aí, né, que a gente lembra dos nossos finados, dos que já se foram. Então, eu nem vou me aprofundar muito, né, nesse tema, porque ela me pediu, porque ela preparou uma palestra excelente sobre isso, só que, né, ela não pôde estar aqui. Ela falou: Valéria, fala sobre alguma outra coisa, mas não fala sobre isso, porque eu preparei uma palestra ótima que ela vai trazer na semana que vem. Até eu estava escalada para a semana que vem, mas aí acabou que no final dá tudo certo, ela fala semana que vem. Mas assim, o que a gente já pode, né, só para não passar em branco assim. É tão bom, né, como não tem acaso, hoje de manhã eu ainda estava, acordei com esse pensamento. Falei, que coisa boa num dia de hoje, que é um dia que a gente sente, claro, a gente sente todos os dias, mas como hoje se convencionou aí de falar sobre o finado, as pessoas vão ao cemitério, vão lá, arrumam a sepultura, aquela coisa toda, eu fiquei pensando, que coisa boa a gente poder compreender que a morte, ela realmente não existe. No sentido que se entende por destruição, por aniquilamento, ela não existe. Né? Esse processo é a destruição somente, não destruição, a transformação. Porque quando nós somos espíritos, estamos lá no plano espiritual e nós temos que vir reencarnar, nós temos que vir para cá cumprir uma tarefa, cumprir uma missão,
que nos é designada, com o objetivo da gente progredir, da gente se aperfeiçoar, a matéria ali com a junção, né, daquelas duas células ali do espermatozoide com o ovo, naquela junção que vai ali decorrer da multiplicação das células, da divisão celular, onde vai ser formado um corpo, há um objetivo. Aquelas células vão se juntar, vai haver ali o DNA composto por aqueles dois elementos com a função, com a utilidade de formar um corpo. Para quê? Para que nós, espíritos, que somos desencarnados, né, que na verdade nós, no nosso estado natural, nós não temos um físico, nós não temos essa matéria. Nós adquirimos quando nós temos que encarnar. Então a gente vem para cá, encarna num corpo, fica ali um tempo determinado para evoluir, para aprender. Tempo esse que às vezes é muito curtinho, a gente vê crianças, jovens mesmo em tenra idade desencarnando, e a gente fica assim sem entender por que uma criança desencarna, por que disso, e a gente sabe que cada espírito tem os seus compromissos, cada espírito tem a sua missão. Então a gente fica aqui um tempo determinado, conectado aqui, ligado nessa matéria através do nosso perispírito. E esse processo que se entende da morte não é uma destruição, é apenas uma transformação. Porque quando esse corpo, quando essas moléculas, seja pelo desgaste natural, pela idade, ou seja por uma doença, por algum acidente, de alguma maneira que essa matéria, esse nosso corpo, ele é lesado, ele é prejudicado de alguma forma, ele não dá mais condições para que o espírito que veio para ele fique mais. Então acontece o processo da desencarnação. Então é a constituição física que não dá mais condições do espírito ficar ali. Então nós desencarnamos. Isso que é a morte. Mas o espírito já existia antes da encarnação, existe agora aqui num corpo e continua existindo depois que essa matéria é transformada. Isso é a morte. Então a gente poder compreender isso é maravilhoso, porque nós vamos sentir saudade, nós vamos sentir falta do convívio ali diário com aquela pessoa, só que nós não vamos ser privados daquele convívio, nós só vamos conviver com eles de uma outra forma. Nós não vamos perder a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso amor por aquele ente querido, por aquele amigo que se foi, de forma alguma. Isso está de acordo com o que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está de acordo com esse entendimento que o Espiritismo já vem nos proporcionar. Então é muito bom a gente saber, porque a gente sente falta, sente saudade, mas a gente não se desespera. A gente, como disse a Ângela, é uma fé raciocinada. E não é uma fé que diminui porque a gente agrega ela ao raciocínio. Não, muito pelo contrário. Nos fortalece, nos esclarece. E Jesus mesmo já dizia, né? Que conhecendo a verdade, não a verdade dita por um, por outro, mas a verdade ela é uma só. As leis de Deus são uma só. São perfeitas, né? Como a gente vai ver aqui, ó, na primeira questão do Livro dos Espíritos. Aí eu falei, gente, o que eu vou falar hoje? Né, sobre o finado, mas o que eu vou falar? Eu lembrei do Zé. Toda vez que a coisa ficar meio confusa, que embolar, vai para Deus. Vamos lá estudar Deus. Vamos lá, porque aí a coisa começa a clarear. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos então aqui, seguindo a sugestão do nosso querido Zé Manuel, vamos lá então, ó. A primeira questão do Livro dos Espíritos, foi o primeiro questionamento que Kardec fez aos espíritos. Olha, o que é Deus? E vamos prestar atenção já na pergunta, porque Kardec não perguntou quem é Deus. Quem tem uma diferença muito grande. Quem já personifica, já dá a ideia de uma pessoa, né? Então não foi o quem, é o que é Deus. E a resposta dos espíritos: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E é uma resposta que no primeiro momento a gente vê, é fácil, é curtinha. Mas isso aqui, a gente vai se aprofundando aqui, a gente vai muito e muito longe nessa questão aqui, não é? E aí eles vêm, Kardec continua aqui, nas provas da existência de Deus, a questão 4.
onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Isso aqui é muito fácil da gente observar. Só que a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque a gente observa, é tudo tão grandioso, tão harmonioso. Quando a gente observa ali o reino mineral, o reino vegetal, o reino, né, animal e o homem, né, o reino hominal, a gente vê uma harmonia, uma integração perfeita. Se você olha ali para uma flor, todos nós estamos sendo regidos pelas mesmas leis. E eu, por ocasião, agora está fazendo 2 semanas que eu fiz uma cirurgia, e aí eu estava um dia pensando, estava um dia lá em casa, assim, né, daqueles dias, porque eu tirei uma semaninha de férias, né, de folga, para ficar lá me recuperando. Um dia estava eu sentada lá pensando, até comentei isso quarta-feira com o pessoal na reunião mediúnica, que o pessoal se divertiu. Mas é porque às vezes a gente fica ali tão atribulado que a gente não para pensar nas coisas maravilhosas que acontecem na gente, no nosso corpo material. Eu estava sentada lá e de repente fiquei pensando, falei, gente, eu estou aqui pensando, estou aqui conjecturando, e dentro de mim, agora aqui no meu corpo, está acontecendo uma revolução. Porque eu fiz uma cirurgia, fiz um corte, tirei, né, um órgão ali, e aquilo cicatrizando, e eu, sem nenhuma interferência nesse processo, eu não estava pensando, eu não estava mandando comando para as minhas células estarem lá se reorganizando e tentando cicatrizar. Eu não estava fazendo nada, eu estava ali paradinha pensando sobre isso e a coisa acontecendo aqui no meu organismo. Está ali, as células vindo para cá e vindo para lá, anticorpo e coagulando. Olha que coisa fantástica. E a gente às vezes não se apercebe disso. Aí lembrei do Zé também quando falava, né, quando viu uma pessoa grávida, que a pessoa às vezes falava de alguma coisa, comentava sobre o crescimento. O que a mãe interfere na formação ali daquele feto? Absolutamente nada. O Zé ainda perguntava, o que você fez hoje? Você fez o pezinho dele hoje? Você fez a mãozinha? Nós não participamos disso. E que rege isso? Que leis são essas que regem esse processo biológico que é perfeito? Quem criou isso? Alguém sabe? Alguém dá um chute? Algum homem aí pode chutar? Só Deus, só a inteligência suprema. E o que se opera no nosso corpo físico, se opera com as plantas. Né? A gente tem uma árvore lá no canto linda, que eu adorava aquela árvore. E depois, eu caminhando, tive a oportunidade de um dia caminhar com o Zé lá. O Zé me falou, olha Valéria, essa árvore é um carvalho. Eu adorava aquela árvore. E por coincidência, o meu sobrenome é Carvalho. Eu olhava aquela árvore, eu ficava encantada. Então eu adoro caminhar lá e observar. No inverno, ela está absolutamente peladinha, sem nenhuma folhinha, nada. Por quê? Porque sabiamente, numa lei determinada por Deus, o inverno é a época do quê? Do frio, das temperaturas muito baixas. Então que lei é essa? O que acontece? O carvalho, ele fica sem nenhuma folha, porque ele sabe que ele tem que concentrar toda a sua energia na raiz, porque ele vai passar por um dos climas aí da natureza que vai ter muito intempérie, que vai ser muito frio. Então ele se concentra todo ali, né, na sua raiz, coloca toda a sua força na raiz, e quando vem outra estação, o que acontece? Começa de novo a aparecer aquelas folhas, são folhas lindas, super verdes, super saudáveis. E aí a gente pensa, quem criou isso? Que leis são essas que regem? Então a gente pode observar, né, na nossa vida, na vida, a gente olha às vezes para uma pedra, né, para um mineral, quantas pedras lindíssimas, e tem ali uma agitação ali de átomos, de tudo acontecendo, de moléculas que se juntam ali para formar aquele mineral, e tudo isso sendo também regido pela lei do progresso. Todo o princípio inteligente, até chegar a ser individualizado como espírito, vem sendo trabalhado em todos esses reinos.
Então a gente observa essa harmonia, uma harmonia que a gente vê ali num formigueiro, uma colmeia de abelhas que cada um tem a sua função, e a gente vai expandindo isso para o macro, né, para o universo, e a gente vê por que não se choca, né, a lei da gravidade, porque a gente está todo mundo interligado aqui numa galáxia, por que não tem um errozinho? Por que um não choca com o outro? Não, é tudo perfeito. Então a gente olha, muitas pessoas que não creem em Deus, que se dizem ateus ou materialistas, podem pensar, isso é um acaso, são as leis da matéria. Mas antes dessas leis da matéria, antes de se juntar isso, quem foi que criou isso? Surgiu da onde? Não surgiu da onde? Está aqui, ó, inteligência suprema. E se é uma inteligência suprema, a gente não pode alegar ou não pode ver uma imperfeição, porque não há uma imperfeição, uma inteligência suprema, não há nada que ultrapasse essa inteligência. E nós, espíritos, somos essas inteligências em desenvolvimento. Somos inteligentes, porque está lá na questão, né, 76 do Livro dos Espíritos. O que são espíritos? Como é que é a definição, né? Aqui a gente viu que é a inteligência suprema. E aqui, ó, na questão 76, como podemos definir os espíritos? Somos nós somos espíritos. Como é que a gente pode se definir? Como é que a gente pode se entender? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, são os espíritos. Aqui, como a gente viu, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Nós vamos aí, como espíritos, desde a ignorância, desde a nossa criação, desenvolvendo as nossas perfeições, desenvolvendo as nossas qualidades. Então a gente vê que está tudo encadeado. Há uma perfeição em todos os reinos. Não tem uma lei que rege a pedra, não tem uma lei que rege só o animal, não. Tudo está intercalado. Então a gente vê que tudo na natureza são regidos por leis. Nós temos aqui no Livro dos Espíritos o estudo dessas leis. E ao que aos nossos olhos é uma destruição, não é. Na natureza nada se perde. Nada se cria, tudo se transforma. Uma lei, tudo é transformação. Então, a morte, o que a gente julga como destruição, como aniquilamento, não é. É uma transformação, é uma fase. E aí voltamos a falar sobre a morte. Né? Não existe a morte. Então, é muito bom a gente poder compreender isso. E esse é o trabalho de nós, espíritos em desenvolvimento. Entendermos isso. Ampliarmos a nossa consciência para compreender isso, porque já está escrito aqui. Aonde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Só que nós precisamos, com o nosso desenvolvimento, com o nosso aperfeiçoamento moral, começar a entender essas leis que estão já escritas na nossa consciência. Deus já botou na nossa consciência para que a gente aprenda, para que a gente saiba ler essas leis, para que a gente saiba praticar essas leis. Já está tudo certinho, ele já colocou, ele já fez de uma maneira que ele sabia que ia ser assim, tinha que ser assim, necessário para a gente evoluir, para a gente crescer. Então as provas, né, estão mais evidentes e impossíveis. Tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E aí, para essa resposta aqui, da questão 4, ainda tem um comentáriozinho de Kardec aqui, ó. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa, né? É o que a gente já falou aqui. De que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Que Deus existe. Pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada?
é uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto... Não, peraí. E o produto de ideias adquiridas? E aí os espíritos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Porque é uma pergunta, a gente não pode adquirir isso pela educação, pela imposição, mas espera aí, os selvagens, né? Porque a gente sabe que esse entendimento a respeito de Deus, nós já temos esse acesso aqui, que os espíritos nos vieram dar, um primeiro passozinho para a gente pensar sobre isso. Mas não foi sempre assim. É claro que a definição que os povos, que nós aí nas primeiras encarnações nós tínhamos de Deus é diferente. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, a gente vai compreendendo melhor. Porque Deus é Deus. As leis de Deus sempre foram as leis de Deus, são imutáveis. O que acontece é que nós, espíritos, desenvolvendo essa inteligência, essa capacidade de compreender Deus, é que vamos evoluindo. Então, os povos primitivos entendiam Deus, eles atribuíam, sendo Deus, o que? Os raios, os trovões, a todos os efeitos da natureza que eles não podiam compreender, eles atribuíam a um Deus, eles atribuíam à divindade, né? Ao politeísmo. E aos poucos a humanidade foi sendo instruída com a primeira revelação através de Moisés, né? Falando de um Deus único, trazendo aquelas leis ali, os 10 mandamentos. Depois veio Jesus ampliar aquele conhecimento, né? Veio trazer ali a luz, veio resumir todos aqueles mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E veio ali também trazer mais um pouco de esclarecimento. Só que não veio trazer tudo. As coisas ficaram meio veladas. Por quê? Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. Jesus foi o espírito mais puro que aqui já esteve. Mais perfeito que aqui já esteve na Terra. Encarnado com o objetivo de nos auxiliar, de dar um empurrãozinho. E que empurrãozinho, né? Mas a gente está empacado até hoje. Ele veio, mas a gente continua, às vezes, meio com dificuldade de compreender as coisas. Mas veio ali, veio ensinar. Só que não podia dizer tudo. Por quê? Porque nós não compreendíamos. Então, a verdade, ela vai sendo, né? Ela vai sendo trazida, ela vai sendo revelada de acordo com a nossa capacidade de compreender. Né? Quanto tempo tem que Jesus já veio aqui? Até hoje a gente ainda está enrolado para entender, para praticar certas coisas. Né? E aí vem a doutrina espírita, vem a terceira revelação. Para quê? Para trazer mais um pouco de esclarecimento. Por quê? Porque Deus assim entende que já era preciso, que já era necessário, para que nós fizéssemos o quê? Evoluíssemos mais, pudéssemos compreender. É claro que isso que nós estamos falando aqui de Deus é uma definição, não é completa, porque a gente não tem ainda um senso moral desenvolvido para poder compreender isso, né? E deixa eu ver se é aqui que está. Não, acho que é aqui. Aqui, achei. Passando mais um pouquinho para frente, a outra pergunta de Kardec. Olha as perguntas, né? A gente tem que observar que inteligência, que desenvolvimento de Kardec para fazer essas perguntas aqui, ó. A questão número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A gente pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Simples, não. Falta-lhe para tanto um sentido. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e a compreenderá. Eu acho que ainda falta um pouquinho para a gente chegar lá, né? Pra querer compreender. Porque às vezes a gente quer, né? A gente tem essa... Põe mais um pouquinho de água para mim, Ângela. A gente quer entender tudo de uma vez. A gente, na terça-feira, a gente estuda, fala sobre isso que a gente está falando, né? Nós estivemos aí estudando, já estamos no 4º capítulo da Gênesis, e a gente passou, né, por esse capítulo que fala de Deus.
E às vezes a gente quer entender muito além do que a gente tem capacidade. É como eu já disse, a verdade, o conhecimento, ele vai sendo proporcional ao amadurecimento do espírito, a saber se o espírito está pronto ou não para compreender isso. E nós ainda não estamos. Isso aqui é para a gente se situar. E olha que nos ajuda e tanto, mas para penetrar ainda é um entendimento que nós não temos. Nós não temos ainda essa capacidade moral desenvolvida, né? A inferioridade das faculdades do homem não lhes permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Dá para entender, porque a gente confunde. É comum, né, as pessoas confundirem essa expressão de que, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas semelhança em quê? Em que sentido isso aí? Porque compreender, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imperfeitos, se nós temos defeitos, Deus também tem. Não é assim que nós devemos compreender. Semelhantes em inteligência, porque Ele é a inteligência suprema. Nós somos inteligências em desenvolvimento. Isso que é a semelhança. Porque senão a gente cai no erro, como ainda muitos compreendem, no equívoco, eu diria, nem eu, mas no equívoco, na ignorância, porque do fato de não conhecer, de entender que Deus pune, que Deus castiga. Um dia desse eu fui questionada a esse respeito. Mas então a gente está aqui para que a gente vem encarnar? A gente vem encarnar para sofrer, a gente está sendo punido, Deus está castigando. Aí eu falei, olha, eu não sei aonde você ouviu isso, mas isso está realmente equivocado, porque nós não estamos aqui encarnados para sermos punidos, nem para sermos castigados, não. Nós estamos para desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa moralidade. Nós somos criados sim, nós somos a imagem e semelhança de Deus em inteligência. Uma é suprema, a outra em desenvolvimento. Aí está a semelhança. Mas não atribuir a Deus a ira ou todas as imperfeições que nós temos. Porque aí a gente cai nessa compreensão de que Deus tem povo, Deus elege uns em benefício do outro. Aí a gente cai nessa compreensão equivocada. Por quê? Porque a gente não tem ainda o desenvolvimento que a gente precisa para compreender. Então aqui a gente já pode se situar do que realmente seja Deus, do que realmente Deus é, não quem Ele é. Porque se a gente falar quem, olha como é que esse Kardec pergunta quem ele ia personificar. Quem é Deus? Quem é Deus, a definição de Deus vai variar de acordo com o entendimento que cada um tem. E, claro, que o universo, é claro que a vida, que tudo, não ia ficar dependendo da nossa interpretação. Deus, um dos atributos de Deus é ser perfeito, é ser infinito, é ser estável, porque senão as coisas iam ficar, não ia ter harmonia. Nós não íamos observar toda essa harmonia se Deus também não tivesse ali a sua base sólida, esse entendimento. Ia ficar uma coisa a sabor de cada um. Não, então Deus para uns pune, para outros não. Não, Deus é um só e as suas leis também. Nós é que vamos aí compreendendo, é claro que outros compreendem de uma outra forma, ainda estão presos, mas por não às vezes não quererem buscar outra coisa, ou por se acomodarem naquilo ali. Cada um tem um caminho, cada um vai seguir um caminho, né? Claro que toda filosofia, toda religião, ela é boa, ela quer que as pessoas sejam melhores. Mas muitas vezes elas ficam presas nessa falta de razão, falta alguma coisa para fechar um raciocínio lógico, né? E aí é o que a gente vem aqui, é isso que os espíritos vieram nos trazer, né? Esses esclarecimentos
para fazer com que a gente, na verdade, se liberte, né, de muitos atavismos, de muitas crenças em que a gente vem trazendo aí de séculos e séculos e que as coisas não são questionadas. Até hoje a gente escuta isso. Não, fé você tem e acabou. Você não tem que questionar a fé, você não tem que saber se aquilo é lógico ou não. Fé não se discute. Não, realmente, fé não se discute. Mas se tem que buscar um conhecimento lógico. Porque muitas coisas que são atribuídas a milagres, a tudo isso, são apenas leis da natureza que não são conhecidas, né? O Espiritismo nos ensina isso, não há milagres. Porque milagre, no sentido que a gente entende, é uma derrogação da lei de Deus. E não há derrogação da lei de Deus. Há, na verdade, um desconhecimento das leis de Deus. É diferente, né? Quanto conhecimento os espíritos nos trouxeram. Vieram falar do perispírito, que aí muitos fenômenos, nós temos na Gênese aqui, um capítulo que fala só sobre os fenômenos ou os milagres aí, supostos milagres que Jesus fez, tudo aquilo que ele realizou quando ele esteve aqui, mas que não são milagres. Jesus não veio derrogar lei de Deus nenhuma. Se foi o espírito mais puro que esteve aqui, não veio para derrogar nada. Ele veio para cumprir, mas muitas coisas que eram dadas a ele como milagre, porque as pessoas não entendiam como era feito, não entendem até hoje. E aí, com o esclarecimento dos espíritos, aí se falou do perispírito, e aí a gente entende como é que se dá o fenômeno da mediunidade, porque às vezes a gente fala assim, de mediunidade, a gente usa o termo, incorporou. E aí as pessoas acham que o quê? O espírito chega, o meu espírito sai para dar uma voltinha, o outro entra, fica aqui. Não é assim. É uma aproximação fluídica, é uma sintonia de perispírito de desencarnado com o perispírito do encarnado. Então, muitas coisas que não tinham explicação, têm explicação. Né? Com o espírito, por que a dupla vista, o êxtase, N situações que não tinham explicações, que eram tidas como milagres, mas que com os esclarecimentos dos espíritos as coisas se esclareceram. E aí a gente tem aqui, na questão, questão 625 e 627, são duas questões muito boas para a gente refletir um pouquinho. 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Quem foi? Vede Jesus. A resposta dos espíritos. E aí vem o complemento aqui de Kardec. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, da lei de Deus, né? Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Isso a gente viu. Não aconteceu isso com o ensino de Jesus? Ele veio exemplificar, veio como guia e modelo de como nós devemos pensar, de como nós devemos agir, né, em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação a Deus. Ele veio aqui, pessoalmente, ele encarnou aqui para nos mostrar. Porque, é claro, Deus sabe do tamanho, né, da missão que ele confiou a cada um de nós. Ele não nos deixa sozinhos. Né? Nós sempre, de quando em quando, de tempos em tempos, a humanidade tem esses guias. Jesus foi o maior deles. Mas nós temos outros missionários, outros espíritos que nos vieram ajudar com os seus exemplos, com as suas formas de amar, de nos ensinar a perdoar. Outros vieram e vêm o tempo todo. Jesus foi o maior deles. Mas a gente sabe o que foi feito no ensino de Jesus.
transformado, mexido, adulterado. Por quê? Porque, infelizmente, quem estava à frente estava usando aquilo ali a serviço das suas paixões, a serviço do poder, do domínio. E isso hoje em dia não é muito diferente, não. Não é muito diferente. Porque muitas, infelizmente, muitas religiões, muitas instituições aí estão visando isso, né? Ao material, ao bem-estar da matéria, e muitas vezes deixando o espírito e a alma para segundo plano. E na verdade a gente não pode deixar para segundo plano, porque se nós somos espíritos imortais, eternos, indestrutíveis, esse tem que ser o objetivo principal. Não manter o homem aí agarrado a essas formas de pensar, de que ele tem que, para ser um homem bem-sucedido, ter bens, ter dinheiro, ter poder, mesmo que para isso ele consiga isso de uma forma desonesta, corrupta, né? Tudo pode, a gente vê isso aqui, isso ainda não deixou de existir, mas faz parte. Nós estamos num planeta que está se desenvolvendo, é uma escola, é o planeta Terra. É uma escola abençoada, é uma escola em que todos nós temos a oportunidade de nos... Quem foi o passarinho? Espero que seja um passarinho. Não morreu. Espero que seja um passarinho. Mas a gente está aqui numa oportunidade de crescer, né? Numa oportunidade de se desenvolver, né? Até esse serzinho que passou aqui voando também. É um princípio inteligente sendo trabalhado, tem a sua função na criação. Não foi criado à toa, né? Não foi criado para nos dar susto, para qualquer outra coisa, não foi. Mas tem um objetivo, como tudo na criação. Então é claro que nós estamos num planeta imperfeito assim, nós vamos estar sujeitos ainda a isso, a se usar o conhecimento acerca de Deus para dominar, não para esclarecer. Mas aí, continuamos aqui. 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? A resposta que eles dão: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-la desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Tem que partir da gente também. É igual o conhecimento. Às vezes a gente está numa situação que a gente não quer estar, a gente quer mudar, a gente quer que as coisas na nossa vida fluam e sejam diferentes, mas querendo manter a nossa forma de pensar igual, querendo a nossa forma de agir do mesmo jeito. E aí, como disse muito bem Terezinha no domingo passado, reforma íntima dá trabalho, tem que sair da zona de conforto, porque se a gente continua pensando igual, agindo igual, fazendo as mesmas coisas, seguindo o mesmo caminho, nós vamos chegar sempre ao mesmo resultado. Então, se a gente quer mudança, tem que partir. Então, como diz aqui, sempre, quando a gente procura, a gente acha, né? Não tem lá a expressão lá do Evangelho, batei e abre-se-vos-á? Se a gente bate, se a gente procura, se a gente se presta a isso, as coisas vão chegar até nós, vão chegar ao nosso alcance. Né? Que nem a gente foi fazendo aí, eu fazendo esses exames aí, procurei, achei bastante coisa, quer dizer, nem achei coisas, né? Fiquei faltando algumas coisas aí que eu não na minha gestação lá não foram formadas direito, então tem peça faltando, eu brinquei com a mamãe, tem peças aqui faltando, então, quer dizer, eu procurei, acabei achando, quer dizer, nem achei. Mas assim, a gente vai procurando, a gente vai querendo as coisas e as coisas vão chegando. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então a gente está vendo aqui que, claro que esse conhecimento ao longo do tempo foi sendo modificado, foi sendo alterado,
né? E numa oportunidade que a Sueli também aqui fez uma palestra sobre a Gênese, ela trouxe vários elementos ali que estavam diferentes do que foi codificado, né? O Espiritismo não está livre dessas adulterações também não, né? Não vamos pensar que nós estamos, muitos estão aí adulterando, trazendo obras que contradizem isso aqui de uma forma assim escandalosa, estão aí. Mas se nós procurarmos o lugar certo, nós vamos conseguir identificar, separar o joio do trigo. Então, o Espiritismo também passa por isso, né? Os ensinos dos espíritos, por alguns, né, por alguns espíritos, ou por alguns médiuns, por as pessoas que estão à frente, muitas vezes, do movimento espírita, também estão aí, adulterando, né, e prestando, na verdade, um desserviço ao conhecimento da doutrina espírita. A gente sabe disso também. Mas aí, a 627... Ó, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Se Jesus disse tudo, foi o Espírito mais puro, mais perfeito que aqui veio, o que é que os Espíritos vieram acrescentar? E a resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, ou seja, dos espíritos, é a despertar, ou seja, abrir, né, os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Essa resposta é muito clara. Qual o papel? Por que da terceira revelação? Por que do Espiritismo? Por quê? Porque Deus achou necessário, mais uma vez, eles não estão compreendendo, eles estão fazendo uma confusão danada. Então, vamos ver, vamos mandar, agora é a hora de mandar mais um esclarecimento para essa turma aí, para ver se a gente acorda, se a gente desperta. Então eles vieram para isso, para que todos entendam tudo de uma forma clara, de uma forma lógica, sem o sabor das paixões, sem o sabor das interpretações de cada um, porque senão ia ser uma verdadeira desordem. E não é isso que a gente vê, né? Não é isso que Deus espera, mas a gente vê essa desordem aparente, né? Porque está tudo no lugar certo. Ninguém está no lugar errado, ninguém vem na família errada, né? Ninguém está no trabalho, ninguém está no ambiente ali, está todo mundo junto, aonde tem que estar, para ter um objetivo, para despertar. Não tem isso, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu me dou tão bem com a família daquele amigo meu, queria tanto ter nascido lá, queria tanto estar em outro núcleo. Mas às vezes é bom a gente ter amigos, a gente ter pessoas que a gente se identifica. Essa é a família verdadeira, né? A família espiritual, os laços verdadeiros são esses do espírito. E poucas vezes, não raro não, mas poucas vezes assim, nós temos isso no nosso núcleo familiar, né? No núcleo familiar, o bicho pega, né? A gente sabe dali das nossas dificuldades com um com o outro, quanto mais próximo, mais complicado, mas é ali mesmo que a gente tem que estar. A gente tem que aprender a florescer onde a gente é plantado, porque ali são aquelas pessoas, e aquelas outras pessoas com quem a gente constitui laços espirituais, é muito bom,
Por quê? Porque ali a gente vai ter força, ali a gente vai ter coragem, ali a gente vai se munir de forças para resistir à convivência daqueles que nos são difíceis. Mas é ali que a gente tem que estar. Né? São espíritos, são laços familiares que muitas vezes nos trazem muitas contrariedades, muitos aborrecimentos, mas é o lugar certo. Nós não estamos no lugar errado, não existe isso, né? Nós sempre estamos ali naquela convivência para nós tentarmos exatamente nos melhorarmos, para a gente aprender a ter tolerância, para a gente aprender a ter paciência, né? São virtudes que nós precisamos ter, mas são virtudes que não são, né, muito fáceis ainda da gente conquistar, mas nós devemos nos empenhar para conquistar essas virtudes. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos numa matéria, como eu falei no começo, nós somos espíritos com uma finalidade aqui na matéria. Não de juntar, não de guardar aí em celeiros, né, onde a ferrugem, onde pode ser consumido, não. Nós estamos sim para fazer as conquistas através do nosso trabalho, através do aprimoramento da nossa inteligência. Né? Não é crime a pessoa enriquecer ou ter dinheiro, não. A questão é o quanto você vira escravo daquilo ali. Porque muitas pessoas fazem conquistas materiais, mas viram escravos daquelas conquistas. E o que é mais importante fica relegado a segundo plano. Então é esse o recado, é essa a missão dos espíritos. Fazer com que a gente acorde. Fazer realmente com que a gente aprenda o que é mais importante. Porque a gente está no mundo extremamente, estamos aqui numa matéria, mas é um mundo que, se nós pensarmos, é extremamente frágil, porque a qualquer momento nós podemos não estar mais aqui, né? A gente está num planeta, nós passamos aí, né, há quase 4 anos, que já vai completar, por grandes flagelos destruidores aqui na nossa cidade, nessa região toda aqui. Quantos irmãos desencarnaram? Quantos perderam os seus corpos físicos e retornaram para o plano espiritual? Muitos irmãos nossos que hoje têm que ser lembrados, temos que fazer uma prece por eles, para que eles estejam bem na espiritualidade. Quantos desencarnaram? Então nós estamos sujeitos a tudo isso. Nós estamos sujeitos a flagelos destruidores. Né? A nossa constituição física é uma perfeição, mas é também de uma fragilidade muito grande. Uma bactéria, né, um agente microbiano pode nos matar. Né? Uma doença, um tombo, um atropelamento, tem tanta coisa que a gente pode... E aí a gente não gosta muito de pensar sobre isso, porque o nosso instinto de conservação, ele cria um escudo, ele cria uma barreira. Não pensa nisso não. Você tem que ficar quieto aí, porque se a gente começa a pensar muito sobre isso, a gente fica meio neurótico, a gente fica muito preocupado, porque a gente é muito frágil. E diante da morte, diante da perda, né, de um ente querido, a gente se choca, aquilo mexe com as nossas estruturas. Por quê? Porque nos lembra que nós somos tão frágeis quanto. Que a nossa estada por aqui, ela é muito breve, ela é muito curta. Então nós temos que procurar aproveitar essa estada na matéria da melhor forma possível. Se nós estamos ali numa situação difícil, complicada com uma pessoa, é a hora de resolver, é a hora de tentarmos trabalhar o perdão, é a hora de tentarmos nos harmonizar, de compreender a outra pessoa, de entender que ela também é um espírito, que ela também está em desenvolvimento e que ela também, como tudo, está regido por uma lei, pelas leis de Deus que são sábias. Então os meus direitos também são os direitos do meu próximo. O respeito que eu quero para mim é o respeito que eu tenho que dar ao meu próximo. Eu tenho que tratar o outro da mesma forma como eu quero ser tratada. E a gente quer ser tratado, a gente quer ser compreendido, a gente quer ser amado, a gente quer ser perdoado. Mas isso vai acontecer na medida igual, idêntica, que nós também fizermos com o nosso próximo, que nós perdoarmos, que nós compreendermos. Então é para isso, os espíritos vieram para nos despertar sobre isso, para fazer a gente compreender as coisas. O espiritismo, ele vem fazer isso. Ele rasga o véu do desconhecido, do que é considerado sobrenatural, do que é considerado, isso é mistério. Não há mistérios. Há
coisas que nós não podemos compreender. Por quê? Porque Deus não permite? Porque Deus... Não, Deus não tem nada a ver com isso. É porque nós não temos ainda. Nós somos crianças espirituais. A gente não pode, para uma criança, para um recém-nascido, uma criança de 2, 3 anos, chegar para ela com uma questão complexa de álgebra, de trigonometria, de química. Não dá, o entendimento dela, a compreensão daquele momento é aquele. À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos evoluindo, o conhecimento ele vai sendo dado de acordo com a nossa capacidade de compreender. E da mesma forma somos nós. Nós somos crianças ainda, nós mal estamos andando, nós estamos ainda engatinhando, né? Tateando as coisas, percebendo as coisas, aprendendo a ampliar a nossa consciência. Para o quê? Para que a gente saiba compreender, para que a gente saiba praticar as leis de Deus que já estão escritas nela. Não basta que nós nos alfabetizemos, né, nessa compreensão e nessa prática dessas leis divinas. E aí tem a questão 628, para a gente terminar. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Por quê? Que a gente nunca soube e nunca sabe de tudo? Jamais. Não, a resposta. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam o mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Então, é claro que todo conhecimento, todas as religiões que nós já passamos, todo conhecimento que nós já adquirimos, ele é importante, porque através dele nós vamos aprimorando, nós vamos agregando valores e conhecimento ao nosso espírito. Só que, é o que eles falam, é irrecusável. São chegados os tempos, né? Não são mais transformações, como uma outra oportunidade, eu fiz o estudo aqui da Gênesis, que fala dos sinais dos tempos. Não são cataclismos, não são grandes abalos físicos que nós vamos passar. Os tempos, né? O futuro. São as entranhas da humanidade que vão começar a se movimentar. As formas de pensar, as formas de agir, a lei do progresso. Nós tivemos a Deide aqui que falou muito bem com a Cristina, foi a primeira vez que a Deide falou e foi ótimo. Ela falando do movimento que já há de humanização, da valorização da pessoa dentro da justiça, né, de não condenar, de dar uma oportunidade adequada à pessoa que comete um crime, que comete um delito. Então nós estamos avançando sim, só que o progresso ele é lento, ele é gradual, porque ele não é dado de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Então nós temos que fazer a nossa parte
para contribuir para esse progresso, não esperando que as pessoas façam uma revolução, não, mas que nós comecemos a fazer essa revolução em nós, nos reformando, prestando atenção na maneira como nós agimos, na maneira como nós pensamos, em relação a nós mesmos em primeiro lugar, em relação ao próximo, e assim a gente vai evoluir. Vamos fazer a nossa reforma, porque se cada um se preocupar, se cada um se dedicar a essa reforma, a gente vai ver, né, uma sociedade, isso vai se refletir numa sociedade, que é o conjunto. Então a gente vai ver também uma forma melhor e vai ver esse progresso, que é uma lei de Deus, aí de uma forma mais eficaz, né? Obrigado pela atenção, boa noite a todos e até a próxima oportunidade.